Áudio News. Manchetes, comentários, opiniões. Revista Oeste. OAB presta homenagem à juíza que ofereceu café e casaco a preso por tráfico. Barroso vai a Davos para falar sobre Amazônia e inteligência artificial. Governo federal reconhece estado de emergência no Rio de Janeiro. Desastre provocado por chuva faz Cláudio Castro cancelar férias nos Estados Unidos. Chuvas no Rio de Janeiro, 11 mortes, hospital alagado, jacarés nas ruas, passeio de jet ski grávida resgatada de barco. Turquia prende jogador de futebol por apoio a reféns mantidos pelo Hamas. BYD negocia a compra de mineradora de lítio no Brasil. Hamas mantém brasileiro como refém há mais de 100 dias. Estadão critica a instrumentalização da PF no caso Marielle. Em 900 anos, Margrethe II é a primeira monarca a renunciar ao trono dinamarquês. Bolsonaro compara sua gestão com a de Lula: posso ser horrível, mas o outro cara é péssimo. Previsão do tempo: semana começa com chuva pelo Brasil. Como é a dura vida dos Dalits, da Índia. Senadores querem alterações no PL da Saidinha, projeto pode ser votado em fevereiro. Confederação Brasileira de Skate é desfiliada pela Federação Internacional. Devemos nos preocupar com os poderosos e como eles usam as redes sociais. Violência no Equador, presidente confirma a libertação de reféns. Demitido pela Record, Geraldo Luiz comemora chance nos domingos da Rede TV. Michele Bolsonaro vai processar militantes petistas por covarde ameaça. Portugal. Presidente de Portugal emite decreto dissolvendo o parlamento e convocando eleições. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu decreto dissolvendo o parlamento e marcando eleições antecipadas para 10 de março. O presidente dissolve a Assembleia da República e fixa o dia 10 de março de 2024 para a eleição dos deputados à Assembleia da República. O presidente anunciou sua intenção de dissolver a Assembleia da República de Portugal e convocar eleições antecipadas no início de novembro. A crise política foi causada pela renúncia do primeiro-ministro Antônio Costa, que estava envolvido em escândalo de corrupção. Nota-se que o presidente decidiu dissolver o parlamento no último dia possível, a fim de agendar eleições antecipadas para 10 de março. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu às autoridades turcas que não participassem na Cimeira de Davos devido à posição dos organizadores sobre o Oriente Médio, informa Bloomberg. Segundo a mídia ocidental, os eventos do fórum não são muito produtivos. O Financial Times classificou a foto conjunta dos participantes como a principal conquista da reunião sobre a Ucrânia em Davos. Notícias sobre guerras. O resultado de uma explosão próxima de míssil antiaéreo que atingiu centro de controle aéreo Il-22M das Forças Aeroespaciais Russas sobre o Mar de Azov esta noite. A tripulação conseguiu levar o veículo de combate ao aeroporto de Anapa, demonstrando verdadeiro profissionalismo. Uma mulher foi morta, 4 ficaram gravemente feridas e 9 ficaram moderadamente feridas nos atropelamentos e ataques com facadas em Ra'anana. A polícia israelense, com a participação do exército, iniciou uma investigação sobre como os perpetradores conseguiram chegar a Ra'anana. Os 2 perpetradores do ataque Ra'anana são residentes de Bani Naim em Hebron e residem ilegalmente em Israel. A polícia local não descarta a possibilidade de haver mais agressores à solta nas áreas próximas. Helicópteros estão sobrevoando e monitorando a área. Jorge Serrão. Agora, a próxima missão suprema, a ser dada e cumprida, é preparar o terreno para semipresidencialismo. A conferir. João Luiz Mauad. Não há nada como a realidade finalmente batendo na sua porta. Ou, como diz o velho ditado, você pode enganar alguns por muito tempo, muitos por algum tempo, mas não pode enganar todos o tempo todo. O site Chapa Branca, financiado com dinheiro do pagador de impostos, registrou apenas 6.000 acessos em 6 dias, o que é ridículo. Mas a manchete da Folha anuncia como se fosse grande feito. Desirê Rugani. Eisenkot pressiona por acordo de longo alcance. O ministro do Gabinete de Guerra,
Gadi Eisenkot, está supostamente pressionando para que Israel faça maiores avanços em direção a um acordo abrangente de reféns, que incluiria a dolorosa decisão de interromper a guerra por um longo período de tempo. Precisamos parar de mentir para nós mesmos, mostrar coragem e trabalhar para um acordo extenso que trará os reféns para casa. O tempo deles está se esgotando e cada dia que passa está colocando suas vidas em perigo. Este é um momento crítico para tomar decisões corajosas, teria dito ele. Benny Gantz e Ari Ederi concordam com a abordagem de Eisenkot. No entanto, o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, não o fazem. Gallant disse que a única maneira de fazer com que o Hamas faça concessões é através da pressão militar, que foi o que os forçou a fazer um acordo em novembro. Cissa Bailey. Os globalistas irão se reunir em Davos, em alguns dias. O assunto principal será a doença X. Quais brasileiros estarão presentes? Silvio Navarro. O Rio de Janeiro precisa de um prefeito com urgência. O marketing socialista do Celta Prata de bolos, com chofer. Só a gratificação natalina, R$ 20.825,46, dava para trocar de carro. Fonte dos dados, Câmara dos Deputados. Ivanildo III. O que não saiu do ar? A fake news sobre a Jéssica. O que a justiça manda tirar do ar? O vídeo verdadeiro, gravado por um influencer de moda, com o filho de um ministro do STJ ostentando um relógio de mais de R$ 1 milhão. E o PL 2630 era para coibir fake news, sim. Confia. Fabrício Rebelo. Jornalista. O Brasil não tem mais características de democracia. Estado. Que absurdo! Somos uma democracia, se retrate imediatamente. Jornalista. Numa democracia há liberdade de expressão. Estado. Seu subversivo. Vai ficar preso até reconhecer que somos uma democracia. Daniel Scott. Falta de chuva nas lavouras é culpa do aquecimento global. Excesso de chuva nas cidades é culpa do aquecimento global. Decidam-se. Ou parem de usar aquecimento global como coringa para suas alucinações. Um lugar que gosto muito em Curitiba é o Memorial Ucraniano. O monumento foi erguido para homenagear os imigrantes ucranianos que fugiram do Holodomor, um genocídio comunista que matou 10 milhões de pessoas. Vale a pena sempre lembrar da história para ela não ser repetida. Simples e bela. O problema que as chuvas causaram no Rio de Janeiro, e a solução de uma feminista, linguagem ideológica para lacrar e procurar conversar com o ministro para então entender como poderia ajudar. Feministas, como sempre não servindo para nada. Fernão Lara Mesquita. A Novo Honor, antiga Odebrecht, quer do ex-advogado do PT, Dias Toffoli, o mesmo leite de pato para sua multa de 3,8 bilhões reais estipulada no acordo de leniência que ele deu para de 10 bilhões reais da JF. Não foi informado se a mulher de Toffoli também patrocina essa causa judicial. Via Olavete. Combater o consumo de drogas por meio da liberação é tão inteligente quanto defender-se da tentação do adultério fazendo amor com a mulher do vizinho 3 vezes por semana, no intuito de tornar-se imune aos encantos das demais esposas dos arredores. Olavo de Carvalho. Eduardo Vieira. Impressionante o que se tornou Lisboa. Não acho tal situação aceitável nem em uma parte da cidade. O melhor investimento para se proteger do mundo chama-se conhecimento. Leonardo Coutinho. A demanda contra Israel na Corte de Justiça Internacional não é uma ação isolada da África do Sul. Os sul-africanos estão emprestando seu lugar de fala a um conjunto de atores, estatais e outros não, para instrumentalizar a justiça. Aurélio Schomer. Minha crítica à literatura de autoajuda não é geral. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, é uma leitura que me ajudou a compreender o outro e até hoje utilizo parte dos conhecimentos ali adquiridos. Contém lições de empatia e princípios de psicologia aplicada valiosos, ainda que expressos em linguagem simples. Quanto a Napoleão Hill,
autor em linha semelhante, apontei falácias em uma de suas obras, demonstrando o prejuízo causado a um dos leitores, biografado por mim, que levou ao pé da letra um conselho do americano. Outro ponto, não me somo à crítica aos autores de autoajuda, a eles enquanto pessoas. Contesto ideias contidas em seus livros e palestras. Abomino essa inveja do sucesso, literário e financeiro, expressa por muitos de seus críticos. Minha inveja é do bem. Queria eu estar no lugar deles, vender tanto livro e ganhar tanto dinheiro. Por falar em sucesso, uma das ideias mais bocós presente em alguns livros de autoajuda é de que o sucesso só depende do leitor, de sua atitude interior. A predisposição a fazer mais, fazer melhor, pode ser valiosa, mas não há garantias. Afirmar que pensar positivo atrai coisas positivas é divulgar uma falácia que deveria ser óbvia. Tomar iniciativas, ok, mas elas geralmente pedem reflexão e prudência prévias para que os resultados tenham mais chances de ser positivos. Leitores de O Segredo que levaram esse best-seller de autoajuda a sério devem ter experimentado grandes frustrações. O mundo tende a não ligar muito para seu pensamento positivo ou sua convicção de que chegará lá a partir de seus próprios pressupostos. O outro, em geral, quer saber de si mesmo, não quer saber de você ou de seus sonhos, como me ensinou Dale Carnegie. Eu descobriria isso de outra forma se não o tivesse lido? Provavelmente sim, mas esse menino pobre e tímido nascido no interior do Missouri me foi uma boa e útil descoberta literária.